Olha só, a gente costuma falar de inteligência artificial como uma coisa do futuro, né? Mas na educação, a história é bem diferente. Ela já é uma realidade e bem presente nas salas de aula de todo o Brasil. E aí, claro, surge a grande pergunta: como a gente faz para garantir que essa tecnologia seja usada de um jeito ético, seguro e que realmente ajude no aprendizado? É isso que a gente vai entender melhor agora. E para tentar responder a essa pergunta, o Ministério da Educação lançou um guia oficial, um documento completo para orientar a integração da IA na educação básica. É justamente esse material que a gente vai analisar para entender qual é a estratégia do país para lidar com esse novo cenário. O ponto de partida do guia é bem direto ao ponto. A IA não pediu licença para entrar. Ela simplesmente chegou de forma super acelerada e muitas vezes sem nenhuma mediação ou orientação. E isso, claro, cria um problema urgente que precisa de uma solução bem estruturada. E para a gente ter uma ideia do tamanho disso, se liga nesse número: 70%. 70% dos estudantes do ensino médio no Brasil já estão usando IA generativa para fazer atividades da escola. É muita gente. A tecnologia está, assim, correndo muito na frente de qualquer regulamentação formal. Agora, o que é mais curioso aqui é o desencontro que esses números mostram. Pensa comigo, de um lado, a gente tem 43% dos professores que já usam IA para preparar suas aulas. Do outro, só 19% dos alunos tiveram alguma conversa com eles sobre como usar essas ferramentas. Percebe? Existe um buraco gigante aí entre o uso e a orientação pedagógica. E essa é a pergunta que não quer calar. Se o uso é massivo e a orientação é mínima, como é que o Brasil planeja organizar esse cenário todo? A resposta está justamente na estratégia que o Ministério propôs. Basicamente, a estratégia do governo se divide em duas grandes frentes. Entender essa abordagem dupla é o pulo do gato para compreender o plano todo. Vamos ver como isso funciona na prática? E aqui está a base de tudo. O plano se divide em duas partes que precisam andar juntas, sabe? A primeira é o ensino sobre EA, que é tratar a tecnologia como um campo de conhecimento, um assunto a ser estudado. A segunda é o ensino com EA, que é usar as ferramentas como um recurso pedagógico no dia a dia. A ideia é clara, não basta só usar, é preciso entender o que se está usando. Vamos começar então pela primeira parte, o ensino sobre IA. E olha, o objetivo aqui não é transformar todo mundo em programador, não. A ideia é bem diferente. É formar cidadãos digitais que tenham um pensamento crítico. Esse currículo sobre IA se apoia em três pilares. O primeiro é o letramento computacional e algorítmico, para entender a lógica por trás dos sistemas. O segundo é o letramento digital e mediático, para aprender a analisar as informações de forma crítica. E o terceiro, que é fundamental, é a compreensão dos impactos sociais e éticos da tecnologia. É a união do conhecimento técnico com o humano. Então, no final das contas, o grande objetivo é chegar no que chamam de letramento em IA, que é basicamente a capacidade de não apenas usar uma ferramenta, mas de questioná-la, de entender seus riscos e o lugar que ela ocupa no mundo. Ok, agora vamos para a segunda parte do plano. Como usar a IA na prática como uma ferramenta de aprendizado no dia a dia da sala de aula. A abordagem do guia aqui é bem pé no chão. Ele não trata a IA como uma coisa boa ou ruim, mas como uma ferramenta que tem sempre dois lados: o lado das oportunidades e o lado dos riscos. A chave é saber como equilibrar os dois. E essa tabela aqui ilustra essa dualidade perfeitamente. Por um lado, a IA pode personalizar o ensino, o que é uma oportunidade fantástica. Mas o risco é uma individualização tão grande que acaba com a experiência coletiva de aprender. Por outro, ela pode ajudar professores automatizando tarefas. Mas isso, se for mal implementado, pode acabar tirando a autonomia criativa deles. O mesmo vale para a acessibilidade. A IA oferece ferramentas incríveis, mas qualquer falha na tecnologia pode aumentar ainda mais a exclusão. O equilíbrio é o segredo. Então, depois de analisar o ensino sobre a IA e o ensino com a IA, qual é a mensagem central que une tudo isso? Essa citação do próprio documento resume toda a filosofia. A tecnologia é um suporte, uma assistente, mas a decisão final, a avaliação crítica, a sensibilidade pedagógica, tudo isso continua sendo uma responsabilidade humana. E para garantir que o fator humano continue no centro de tudo, o guia estabelece alguns princípios éticos bem claros: priorizar o bem-estar do aluno, proteger os dados de acordo com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, garantir a autonomia do professor, promover a equidade para reduzir as desigualdades digitais e, acima de tudo, focar no pensamento crítico e criativo. O foco é sempre nas pessoas, não na tecnologia. O Brasil tem agora um plano bem estruturado que busca equilibrar inovação com ética. A grande questão que fica no ar é:
como essas diretrizes vão, de fato, transformar a experiência de aprender e ensinar no país. Bom, essa é uma história cujo próximo capítulo a gente ainda vai acompanhar de perto.